Hello and welcome to your English class with me, Teacher Tami Valença. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à sua aula de inglês. Comigo, Teacher Tami Valença. Hoje é uma aula de introdução à nossa segunda unidade. Let's get started. Vamos iniciar a nossa aula. Punctuation o'clock. O objetivo dessa lição é apresentar as pontuações para você. Hello! Na aula de hoje, vamos aprender sobre pontuação em inglês e como ela ajuda a tornar a escrita mais clara e mais fácil de entender. Qual é a importância da pontuação? Bom, assim como no português, a pontuação em inglês define pausas, separa ideias e também evita confusões. Aqui nós vamos ver os nomes em português e eu vou falar também os nomes em inglês. Porém, não se preocupe, pois é uma aula apenas de introdução. Os nomes, de maneira escrita, você vai saber um pouquinho mais para frente, mas já é bom você conhecer as pontuações em inglês e os seus respectivos nomes. O primeiro é o ponto final. Ponto final tem dois nomes em inglês, tá? É a única das pontuações que vai ter dois nomes. A gente pode falar period no inglês americano e full stop no inglês britânico. Mas, por enquanto, vamos guardar o nome ponto final. Ela indica o fim de uma frase afirmativa, tá? Também de uma frase negativa. Tanto uma frase afirmativa quanto uma frase negativa terminam com ponto final. Vamos ver um exemplo aqui. I like pizza. Eu gosto de pizza. Aqui nós temos uma frase afirmativa. Se essa frase fosse negativa, eu acrescentaria o don't. I don't like pizza e colocaria o ponto final. Então, ponto final, fim de uma frase. Dois nomes em inglês: full stop e period. Period no inglês americano e full stop no inglês britânico. A próxima pontuação é a vírgula, que em inglês falamos comma. A vírgula separa elementos de uma lista, introduz frases, cria pausas. Vamos ver uma frase simples. Eu tenho um gato, um cachorro e um coelho. I have a cat. Aí eu coloco uma vírgula. A dog, coloco outra vírgula, and a rabbit. Por que eu coloquei vírgula? Porque eu estou separando os elementos cat, dog e rabbit da minha lista. Temos também o ponto de interrogação. Interrogação em inglês é question mark. Bom, question mark, ponto de interrogação, indica perguntas. Um exemplo é How are you? Como você está? Uma coisa a se ter atenção é que nunca usamos um ponto de interrogação e logo após um ponto final. Isso está errado. Ou você usa o ponto final, ou você usa o ponto de interrogação. Logo após, nós temos o ponto de exclamação, que em inglês chama-se exclamation mark. Expressa emoção, surpresa ou entusiasmo. Por exemplo, uau, isso é incrível, isso é maravilhoso. Wow, that's amazing. Aqui eu estou expressando uma emoção, uma surpresa, né, até mesmo, e por isso eu uso o ponto de exclamação. Temos também o apóstrofe, que no inglês é apostrophe. Apostrophe. Indica posse ou contrações. Por exemplo, ao invés de falarmos The Book of John,
que seria o livro do João, soa muito melhor, muito mais natural falarmos John's book. Para indicar a posse, nós colocamos um apóstrofo após John, que seria a pessoa que detém o livro, que possui o livro. Como contração, nós temos am, que é a contração de I am, e don't, que é a contração de do not. Nós temos as aspas. As aspas também têm dois nomes em inglês. Podemos chamar de inverted commas ou quotation marks. Você vai aprender isso, na próxima aula. Bom, as quotation marks, ou inverted commas, ou aspas em português, são usadas para citações, para falas diretas. Por exemplo, ela gritou: Eu amo inglês! She screams: I love English. Então, por eu estar fazendo uma citação, né, do que ela falou, eu utilizo as aspas. Finalmente, o travessão, que se chama dash em inglês, usado para adicionar informações extras ou criar ênfase. Por exemplo, minha irmã, que mora em Nova York, ama café. My sister, who lives in New York, loves coffee. A dica é você ler textos em inglês, observar a pontuação. Isso ajuda muito a entender como ela é usada naturalmente. E um desafio é escrever 3 frases usando diferentes pontuações e tente ler em voz alta para perceber as pausas, perceber a entonação, que é muito importante. Não é apenas colocar a pontuação. A entonação também é super importante. Então, não se esqueça, a pontuação no inglês, assim como no português, é essencial. Na próxima aula, eu venho trazer todas essas pontuações com os respectivos nomes em inglês. Thanks for watching and see you next time. Obrigada por assistir. Até a próxima aula.